Direto da redação está de volta. Vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Olá, Poliana. Boa tarde para você de casa. Tudo verde hoje, né? Pois é. Acho que nem combinou. Vamos começar falando de basquete? Basquete, sim, Poliana. O Rio Claro Basquete começou ontem a sua preparação para o Campeonato Paulista e também para o NBB, o Novo Basquete Brasil, o Campeonato Nacional, né? E tem já novidades no elenco. Mal acabou os jogos regionais, mas já tem novidades no Rio Claro Basquete. Depois do título dos Jogos Regionais na semana passada, o foco do Rio Claro Basquete passa a ser as competições do segundo semestre. Como agora o bicho pega, o elenco passa por reformulações. De Jesus e Stable foram dispensados e 8 continuam: Vinícius, Tatu, Caio, Estevam, Moço, Pastor, Milhossi e Luizinho. Infelizmente o Stable e o de Jesus não continuam com a gente, mas são dois jogadores que a gente gostaria também de poder estar trabalhando. Agora, chegou um momento que a gente precisava tomar algumas decisões, né? E resolvemos ficar com os 8 que estavam aqui a princípio para o Campeonato Paulista, dando sequência aí para o Campeonato da NBB. Luizinho é um dos que ganhou a confiança de Tamião. Já disputou 4 edições do NBB por Araraquara. Por isso, sabe bem que no Nacional o nível é outro. As exigências vão ser maiores, a competição vai ser mais dura ainda, então a gente tem que estar pronto. O primeiro reforço para a fase principal do Paulista e para o NBB é o pivô Lucas Tischer, de 31 anos e 2,08 metros de altura. Ele disputou o último campeonato nacional pelo Bauru e deve chegar a Rio Claro ainda esta semana. A gente conhece o Lucas desde a época de Assis, né? Brasília, depois Bauru. Um jogador, como eu disse, experiente, jogador campeão paulista, campeão do NBB também. E acho que vai somando aos outros que nós temos aqui, fazer uma grande competição. Tamião ainda quer pelo menos mais 2 reforços, um ala e um armador. Brandon Brown está sendo sondado, mas o treinador evita dar detalhes. Não vou falar em nomes, mas como você sabe, nós realmente estamos na busca de um armador e um lateral na posição 3. Daqui pra frente não dá tempo para folga, é concentração e foco no Paulista, que começa para o Rio Claro em 7 de agosto. A gente já começa os trabalhos hoje, já com o time já meio que já montado, ainda está para chegar algumas peças de grande importância, grande valor para o nosso time, mas a gente tem que pegar e continuar o nosso trabalho, fazer o que a gente vem fazendo, só que trabalhar muito mais. Muito bem, o campeonato está batendo na porta aí, né, Rafael? Rafael? Batendo, dia 7 de agosto começa, né, para o Rio Claro Basquete o Campeonato Paulista. Você vê, o Lucas Tischer é um jogador de muita experiência, já bem rodado, disputou várias temporadas do NBB, por isso é uma aposta interessante do Rio Claro Basquete, né? Você vê 2,08 metros de altura, Poliana, esse pivô. Eu quero ver quem é que vai entrevistar esse pivô. Olha, eu sou alto, mas vou ter que botar um banquinho, de repente, lá para vai subir naquela pranchinha que eles estavam fazendo exercício. Aí é difícil, já aí piora a situação, né? Mas, enfim, e o Lucas Tischer, então, é o primeiro reforço, né? Como o Tamião disse aí na entrevista, eles tiveram que fazer essa opção de dispensar 2 atletas aí do grupo, para poder reforçar. O que eu notei, Poliana, é que eles estão lançando mão principalmente de atletas que já têm uma bagagem interessante no NBB, né? Atletas que já têm essa passagem. Se você pegar o Tatu, o Estevam, o Caio, todos esses já jogaram por várias temporadas, o próprio Luizinho, que jogou 4 edições do NBB. Então, são jogadores que têm já esse traquejo, têm essa experiência, já sabem como é que funciona um campeonato nacional, o campeonato mais importante do basquete aqui no Brasil. Agora, a expectativa é se volta o Brandon Brown, aquele norte-americano, armador, que foi negociado com o basquete. Aliás, negociado não, né? Ele acabou o contrato, recebeu a proposta do basquete cearense, disputou o último NBB por lá, mas quando ele foi embora, ele havia dito que se o Rio Claro chegasse ao NBB, que ele poderia retornar. Então, há essa negociação por parte da Secretaria de Esportes com os agentes aí do Brandon Brown para ver se ele retorna. Então, um desses 2 reforços pode ser o Brandon Brown, mas ainda não tem nada definido. O setor esportivo prefere deixar o contrato ser assinado, né, Rafael? Porque depois, né, com as especulações, e acaba, às vezes, atrapalhando a negociação, somente com relação a valores. Isso. Né? Então, a gente quer saber, mas esperar mais um pouquinho. Agora, que colocaria fogo naquele ginásio, esse time aí, que já é um time de qualidade, melhor do que o do ano passado,
E com o Brandon Brown ainda junto, você já pensou? A gente torce que o Brandon Brown venha inteiro, né? Porque na última competição ele ficou muito machucado. Né, exatamente, ficou um tempo machucado, mas ele machucado mesmo assim, ele fazia diferença. Bom, ontem nós falamos, então, fizemos aí um raio-x de como foi a campanha de Rio Claro nos Jogos Regionais. Isso mesmo. E hoje a repórter Vlada De Santos, ela foi conversar com o secretário de Esportes, Reginaldo Breda. Ele fez um balanço dos motivos que levaram o Rio Claro ao bicampeonato dos Jogos lá em Itatiba. Olha, foram 2 semanas de disputas até Rio Claro levar o bicampeonato. Ao meu lado, o secretário de Esportes de Rio Claro, Reginaldo Breda, que está sorrindo à toa. Secretário, um ano, sem dúvida nenhuma, de ascensão para o esporte de Rio Claro, não é mesmo? Olha, é um ano para a gente guardar na memória. Rio Claro foi muito bem, a gente manteve a estrutura do ano passado, reforçou as nossas equipes em alguns aspectos e Rio Claro se tornou bicampeão dos Jogos Regionais, tricampeão da competição, porque em 2010 a gente ganhou também a divisão de acesso. Então eu fico muito feliz de ser o secretário com 3 campeonatos dos Jogos Regionais e também aproveitando, agradecendo todos os atletas, o governo que deu apoio para o esporte de Rio Claro e sem dúvida nenhuma é um ano para a gente guardar para sempre na memória. Agora, a gente não pode deixar de ressaltar, não é mesmo, secretário, que esse é um trabalho não apenas dos atletas, mas de toda a secretaria, desde os funcionários, até mesmo preparadores físicos, comissão técnica, não é mesmo? Hoje a gente tem uma equipe, né, tanto na manutenção, na cozinha, na nutrição, na fisioterapia, dos técnicos esportivos, dos nossos professores que aprenderam, né, durante a nossa gestão a fazer os jogos regionais. A gente foi considerado em Itatiba como tendo o melhor alojamento, o melhor trabalho de alojamento dos jogos regionais. Isso deixou a gente muito contente também. Agora a secretaria também vem trabalhando para proporcionar à população de Rio Claro espaços para a prática esportiva, incentivando ainda mais, né, Breda? Sim, no dia 9 de julho a gente inaugurou mais uma quadra poliesportiva, só que agora coberta, onde a gente vai proporcionar novas aulas naquela região que vai atender toda a região do São Miguel, do Arco-Íris e do Jardim América. Tá certo, então muito obrigada pelas informações, parabéns por essa conquista. Então a classificação geral dos Jogos Regionais ficou assim: Rio Claro campeão com 335 pontos, vice-campeão Hortolândia e em terceiro lugar Americana, que somou 193 pontos. Vlada De Santos para o Direto da Redação. Muito bem, Vlada entrevistando o secretário de Esportes, Reginaldo Breda. Realmente é uma conquista inédita, né? O bicampeonato nos Jogos Regionais. Isso mesmo, né? E os 2 anos seguidos lá em Itatiba, parece que Rio Claro se deu bem com a cidade de Itatiba. Mas o que dá certo mesmo é esse trabalho que você faz aí de médio a longo prazo, né, Poliana? Porque no esporte não tem como você querer resultados imediatos. Só se você contratar todos os atletas profissionais. Exatamente, aí é diferente. Aí o custo vai, né, mas muito alto. Mas você vê, muito se discutiu, né, nesses últimos dias sobre o futebol brasileiro também, né? Essa reestruturação e tudo mais. E com relação ao futebol alemão, que desde o início dos anos 2000 vem reformulando as suas estruturas, as suas categorias de base e fazendo um trabalho aí progressivo, contínuo, para que, depois de alguns tropeços, pudesse chegar ao ápice, que é a conquista da Copa do Mundo. Então, no caso de Rio Claro, eu acho que é um trabalho também de base, essas quadras e tudo mais. Agora, não adianta você cobrir quadra para elas ficarem lá vazias. Você precisa ter um trabalho contínuo, um trabalho sistemático, até eu diria, para que possam ser aí lapidados esses garotos e garotas que vão participando dessas escolinhas. Então, não tem mágica, né, no esporte. Esporte é muito treino, ficar batendo nos erros, corrigindo. É assim que funciona, né? E começar com o garoto e não ter essa pressa, não tem que ficar campeão este ano, né? Não é assim que funciona. Você vê, o ano passado o Rio Claro ficou campeão com 1 ponto de diferença, com 1 ponto de vantagem. Esse ano foi 120 pontos. Pois é, mostra que o trabalho, nós estamos caminhando na direção certa. Agora não pode parar, né, Poliana? Pois é. Parar. E principalmente incentivar os esportes que estão fora da mídia, né? Isso. Handebol, voleibol tem um pouco ainda de espaço, sim, mas basquete. menos. Basquete, natação, judô, karatê. Não pensar nessas modalidades apenas quando tem Olimpíadas, né, Rafael? Exatamente. E incentivar mesmo, que a gente tire um pouco o foco. Não pense que esporte, que deve ter apoio de empresário, dedicação aí da parte política só Patrocínio, no futebol, né? Exatamente. Esse pessoal dos esportes amadores, dos esportes olímpicos, eles penam barbaridade durante o ano porque não tem patrocinadores, até deixam de disputar competições que eles conseguiram índices
por falta de patrocínio, então tem muita dificuldade, o pessoal rala mesmo. E você vê, só para a gente fechar, Poliana, mas Rio Claro esse ano, assim como no ano passado, disputou os jogos regionais em todas as modalidades. Em todas as modalidades, então, e foi bem na maioria delas. Nós temos equipes aí de destaque, falando de algumas modalidades, né? Ciclismo, taekwondo, ouro no masculino e feminino, boxe. Né? Então são modalidades aí que as pessoas ouvem falar pouco, mas que aí, olha, aqui em Rio Claro, equipes que estão conseguindo ainda que o boxe nem faz parte dos jogos regionais. Pois é. Tem notícia do velo? Uma notícia rapidinha? Notícia do velo. A gente tem sim o volante Marquinhos, um garoto, né, que se destacou aí no time do velo durante o Campeonato Paulista da Série A2. Ele foi negociado por empréstimo com o Craque lá de Goiás e ele vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também foi para lá é o centroavante que não marca gols, Poliana. O Roberto, ele foi também negociado, foi por empréstimo para o mesmo Craque lá de Goiás. Muito bem, então. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. A gente volta amanhã. Amanhã tem notícias do Rio Claro Futebol Clube também. Até lá, uma ótima tarde a todos. O Diário da Redação volta amanhã. Uma boa tarde para você.